Graça e a paz do Senhor Jesus. Meus amados, quero compartilhar com os irmãos hoje o texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. O título da pregação, da ministração é o mesmo que está aí na sua Bíblia, Vida pelo Espírito. Queria orar com os irmãos. Vamos orar? Senhor, eu quero rogar a Tua direção agora, a Tua bênção sobre a palavra que nós vamos ler. Abençoa o nosso coração, Deus, para que possamos ser edificados, transformados, convencidos de que a Tua palavra é a verdade. Nos ajuda, Deus, a compreendermos e aplicarmos essas verdades em nosso coração para sermos transformados. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos ler. Gálatas 5,16. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Até aqui, irmãos. Muito bem, Paulo diz no versículo 16, por isso digo. Por isso o quê? Por causa de quê, né, que ele está dizendo isso? Por causa de quê que ele vai falar isso? Então, essa história que Paulo vai, esse texto, essa instrução, essa palavra que ele fala aqui no versículo 16, ele começa, na verdade, irmãos, no capítulo 4, versículo 8. Então, Paulo diz, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aos mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Então, Paulo vem falando aqui, até ele conta a história de Sara e Agar, né? Os que são de Cristo são os filhos de Sara, são livres. Os que não são de Cristo são filhos de Agar, que são escravos. Capítulo 5, ele fala sobre a liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem submeter-se novamente a um jugo de escravidão. Então, Paulo começa a falar aqui sobre a liberdade cristã. Então, o que aconteceu lá com os Gálatas? Eles receberam o evangelho da graça de Deus, o evangelho dado pelo Espírito. Algum tempo depois, eles começaram, alguém passou lá e começou a pregar um outro evangelho, não de Cristo, o evangelho da lei, né? E os Gálatas começaram a se desviar do evangelho da graça. E aí Paulo então chega no capítulo 5, versículo 16, né? Então depois de dar essas instruções, que eu fiz aqui um resumo extremamente rápido, ele diz, olha, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne.
Então, irmãos, nosso desejo como cristãos deve ser o de ser cheios do Espírito Santo de Deus. O que é cheio? Quando você diz que uma mala está cheia, né, como é que ela está? Todos os lugarzinhos ali está completa. Quando você diz que uma vasilha está cheia, ela está até a borda completa. Não é verdade? Então, nós como crentes, diz Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ou seja, nós devemos procurar preencher todos os lugares da nossa mente, do nosso coração, do nosso ser, com o Espírito de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito bom. Porém, ele fala aqui fala do fruto do Espírito, fruto da carne. Fruto é a consequência, é o resultado natural de alguma coisa. O que eu planto, eu colho, né? Se você plantar maçã, você vai colher maçã, não é verdade? Ele fala, se você semear no Espírito, você colherá do Espírito as coisas espirituais. Se semear na carne, colherá da carne a corrupção da carne. Tá certo? Então aqui, a mensagem é muito simples. O que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é ser controlado, guiado, dirigido pelo Espírito. É o que ele fala aqui. Mas deixa eu explicar para os irmãos algumas questões sobre o Espírito Santo de Deus. Se você ler aqui o Gálatas, capítulo 5, capítulo 4, até o capítulo 3, você vai ver que Efésios também, o apóstolo Paulo vai falar isso em Efésios capítulo 2, uma página à frente ali, versículo 1, dá uma olhadinha aí comigo. Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Né? Versículo 5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, uma pessoa que não é salva, uma pessoa que não é regenerada, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ela não tem o Espírito de Deus. Consequentemente, ela não tem manifestação de dons espirituais, ela não tem condições de orar a Deus de uma forma produtiva, porque nós oramos pelo Espírito, Romanos 8, 26, 27. A pessoa não tem revelação da palavra, 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 10. Ela não tem como ler a palavra e receber. Ela pode fazer uma interpretação gramatical da Bíblia, mas ela não pode receber a revelação espiritual que a palavra traz, né? Diz isso em 1 Coríntios 10. Outra coisa também, a pessoa não entende o que é evangelização, proclamação do Evangelho. Atos 1:8, não tem o poder para isso, nem o desejo disso, de compreender as coisas de Deus. A Bíblia diz que para uma pessoa sem Cristo, que não tem o Espírito de Deus, diz que a revelação do Evangelho é loucura. Não faz senso, não faz sentido. Diz que é escândalo para os judeus porque o Evangelho é o escravo, né? Que humanamente falando, Jesus Cristo como o servo, como escravo que morreu nu numa cruz para pagar a pena dos pecados. Não faz sentido algum para os judeus, que esperavam o libertador, o rei de Israel. Então o Evangelho é uma loucura, é algo incompreensível na ótica humana, mas a Bíblia diz que para nós que somos salvos é o poder de Deus. Amém, irmãos? O Evangelho é o poder que nos salvou. A Bíblia diz que nós que somos os salvos, somos o cheiro, o bom perfume de Cristo, nos que estão sendo salvos. Mas nos que estão sendo perdidos, somos um cheiro ruim, cheiro de morte, não é verdade? Então, você, por exemplo, quando tem algo gostoso sendo preparado, você sente um cheiro que lhe agrada, não é verdade? Por exemplo, minha esposa,
ela chega em casa, toma o banho dela e passa um perfume, e é um momento que eu gosto de ir lá dar um abraço, um cheiro, né? Mas minha cachorrinha não gosta, ela gosta mais dela assim, no estado natural que chega do trabalho, né? Porque quando ela toma banho e passa perfume, a cachorrinha fica e, né, e começa a passar mal. Então para ela não é um cheiro bom, não é algo gostoso. É a mesma coisa do perfume do Evangelho de Cristo, nessa comparação de Paulo. Para aquele que entende, aquele que tem a mente iluminada, irmãos, é a coisa mais maravilhosa que existe. Mas para a pessoa que não entende, é a coisa ruim para ele. Então, sabe, irmãos? Então, o Espírito Santo, ele está no salvo. E por estar no salvo, ele tem o fruto do Espírito. Entenda bem, irmãos. Olha aqui, ó. Entenda bem. O fruto, os dons espirituais não tem necessariamente a ver com estar cheio do Espírito. Ele tem a ver com estar batizado no Espírito. A regeneração, a salvação, a revelação da palavra. Agora, o que tem a ver então com estar cheio do Espírito? Preenchido no Espírito, né? Controlado pelo Espírito. Então tem a ver justamente com estar controlado no Espírito. E essa pessoa que é controlada no Espírito, ele vai manifestar o fruto do Espírito. Ele vai manifestar o fruto. O que é manifestar o fruto, irmãos? É no seu caráter, é na sua vida, na sua forma de falar, na sua forma de agir, na forma de viver. Ele vai manifestar o fruto do Espírito. Veja aqui o que diz a palavra de Deus em Gálatas 5, versículo 22. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é, em primeiro lugar, amor. Amor. Então, o fruto do Espírito, uma pessoa guiada pelo Espírito, a primeira coisa que vai acontecer na vida dela é o amor genuíno, verdadeiro, o amor ágape, né? O amor de Deus. A alegria é algo que as pessoas do mundo e as pessoas crentes também buscam tanto, né, irmãos? A alegria. Alegria que venha de algum lugar, seja da droga, da bebida, do diazepam. Alguma satisfação, alguma alegria. Mas a Bíblia diz em Romanos que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando o Espírito controla, nós temos alegria vinda do Espírito a nós. Alegria. Alegria extra circunstancial, como eu falei aqui, acho que foi quarta-feira passada, dos irmãos que foram martirizados pelo Império Romano, e que o imperador ficou tão furioso com a atitude deles de alegria e louvando a Deus, que ele cortou a língua deles para que eles não glorificassem. Mas as pessoas andam tão sem alegria, irmãos. Essa semana correu um vídeo aí de um homem que foi mal atendido lá no Extra e ele quebrou o Extra inteirinho. Se o garçom demorar para atender, já é motivo para o mundo acabar. Qualquer coisinha que sair de errado, se o semáforo demorar para abrir, ele já perde a paciência. Falta alegria no coração. Aqui também diz, irmãos, paz. Paciência. É uma coisa que nós estamos vendo cada vez menos nas pessoas, é o quê?
paciência. Paciência. Quer as coisas, quer para onde, quer para logo, perde a paciência. Todo lugar que você vê são pessoas sem paciência. Fui lá no INSS, lugar que faz não é vistoria, como é que chama? Oi? Perícia. Aí cheguei lá, o pau estava quebrando lá dentro, literalmente falando. A mulher estava chutando as cadeiras, arrancando as placas e dando de dedo no guarda, né? Eu fui lá acalmar o guarda, né? Porque ela falou, vou te pegar, vou te matar, vou te encontrar na rua. Falei, ó, seu trabalho e tal. Falei, o negócio está feio aqui hoje, né? Que eu nunca tinha ido no INSS. Falou, não, hoje está tranquilo. Hoje está sossegado aqui. Você não viu nada. Falei, Deus me livre, né? Então, eles mudaram, né? O médico dava o resultado na hora, agora não dá mais, vem pela internet. Por quê? Porque o pessoal estava matando os médicos, agarrando para o pescoço. Falta paciência, o povo está no limite do estresse, irmãos. O que mais? Paciência, amabilidade, gentileza. Eu vi numa reportagem, achei interessante, um lugar que estava escrito assim, ó, colocaram numa padaria assim, ó, um café, R$5. Um café, por favor, R$4. Bom dia, um café, por favor, R$3. O dono da padaria tentando educar a população para ser gentil, ser gentileza. Mexer no bolso para ver se, né? Se chegar lá e falar, um café, R$5. Chegar lá, um café, por favor, R$4. Chegar e falar, bom dia, um café, por favor, é R$3. Tentar educar o povo, né? Amabilidade, gentileza, docilidade. Bondade, irmãos. É até difícil falar no mundo que nós estamos vivendo hoje como falta bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão, domínio próprio. Não é demônio próprio, não é domínio próprio. Porque tem muita gente que tem demônio próprio, né? Não domínio próprio. Então, olha aí, o fruto do Espírito, a pessoa que está cheia do Espírito, controlada pelo Espírito, ela tem então todas essas características aí, que na verdade não são frutos, é fruto no singular, no sentido de que o pacote é completo. É amor, alegria. Já pensou, irmãos, viver em alegria nesse mundo que estamos vivendo? Paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aqui em Efésios capítulo 5 também, versículo 18, ele diz assim, ó, ele fala assim, ó, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Na versão atualizada diz encham-se. Mas na verdade você não se enche, o Espírito não é um líquido que você toma. O Espírito é Deus, pessoa divina, que vem sobre sua vida. Então você se deixa encher, você se condiciona a ser cheio do Espírito. E aí ele continua falando de frutos, que ele vai falando aqui, irmãos, no capítulo 5, versículo 19, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Então é pelo Espírito que vem o louvor na comunidade dos santos, no culto. E aí você olha assim aquela igreja louvando, os irmãos se emocionando, a alegria do Senhor tomando conta das pessoas, cantando, glorificando a Deus de todo o coração, louvando ao Senhor. Que coisa maravilhosa, irmãos. Mas quando a pessoa está não controlada pelo Espírito, controlada pela carne, o louvor começa e ele tem vontade de sair lá para fora.
Tem prazer em louvar, adorar, entrar na presença de Deus. Isso é fruto do Espírito, irmãos. Aí ele fala aqui também de outra coisa, no capítulo 5, versículo 19, ele diz: então, falando entre si, né, com salmos, hinos, cânticos espirituais, esses hinos, cânticos espirituais, salmos, hinos e cânticos espirituais são categorias de louvor que tinha naquela época. Salmos, os cânticos, os hinos, né? Como nós também temos categorias hoje. Aí ele diz: cantando e louvando de coração ao Senhor. Então não é aquela pessoa que está cantando da boca para fora, cantando no automático, mexendo a boca, sem prestar atenção. Ele está louvando de coração a Deus, louvando mesmo, cantando com alegria, com entusiasmo, cantando de coração o louvor a Deus, junto com os seus irmãos em Cristo. Irmãos, e vai longe. Sábado passado tivemos um culto jovem aqui, veio um irmão cantar aqui, e aí sugaram o rapaz, o irmão Heitor, sugaram ele. Aí começaram, mais um, né, mais dois, mais três, né, e se o pessoal não tivesse cortado, né, ia longe, o pessoal louvando, né, o Piteca até deu uma exagerada aí, mas, sabe, irmãos, mas quando a pessoa está assim, está demorando muito para acabar isso aí. Demorando muito. Nós vamos repetir de novo. Eu não aguento mais. Ele não veio para adorar, irmãos, não veio para louvar, não veio para cantar de coração ao Senhor. Ele veio para cumprir um ritual religioso. E aí cantou 3 músicas, vai cantar mais uma. Ele não se envolveu, ele está vendo a hora passar só. Aí ele continua falando aqui, irmãos, no versículo 20, dando graças constantemente a Deus e Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma das coisas ensinadas na Bíblia é o que? A gratidão, viver em gratidão, viver agradecendo, ser grato às pessoas, né? Bom dia, um café, por favor, muito obrigado, né? Então, as pessoas hoje são muito ingratas a Deus, ingratas uns aos outros, ingratas com a igreja que serve, ingrato com o trabalho que está, ingrato em todo lugar. Mas o crente, a Bíblia diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês. Agradecer a Deus, agradecer de coração ao Senhor, viver uma vida de gratidão. Versículo 21, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Aquela pessoa que tem facilidade para trabalhar em grupo, sujeitar-se, não é aquela pessoa rebelde que se rebela, que quer, sabe, que quando ele está sujeito a alguém, ele começa a se espernear, não quer. Então, irmãos, isso é o fruto do Espírito, a pessoa controlada pelo Espírito de Deus. E há também os sinais aqui da pessoa que não é cheia do Espírito. Voltando aqui para Gálatas, capítulo 5, então ele diz ali no versículo 19, Gálatas 5:19, ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as orientações que a carne dá? O que é isso aqui, irmãos? A carne. O que é a carne? É a nossa natureza humana pura e simples. Aquilo que está dentro de nós, pecado com o qual nós nascemos. Você já viu o bebezinho recém-nascido? O pessoal fala, ai que anjinho, né? Mas não é não. O bichinho já sabe ser ruim, já sabe dar baile na mãe de madrugada. Começa a crescer, minha esposa trabalha lá na Nave Mãe, né? E ela conta como as criancinhas já têm a maldade mesmo enraizada no coração para desobedecer, para fazer chantagem. Então já vai crescendo e só vai aprimorando, irmãos. Maldade,
quanta maldade, né, a carne traz. Então, e a carne dá uma orientação para nós. E essa orientação é a seguinte. Olha lá. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria. Agora idolatria você fala, não, essa eu já me livrei, né? Quebrei os ídolos quando me converti. Não, irmãos, idolatria não é só aquela estatueta que algumas pessoas têm em casa, não. Idolatria é o trabalho, é o carro, às vezes é o filho. Idolatria é o seu descanso, o seu lazer. Tem muita coisa que é idolatria. Feitiçaria, ódio, discórdia. Já percebeu que tem gente que entra em desacordo por causa de qualquer coisa? Qualquer coisa. Estava ouvindo uma história ontem, um rapaz, os dois trabalhavam junto, de caminhoneiro, e ele foi pedir a opinião do amigo, que ele queria deixar o caminhão e abrir um negócio por conta própria. Daí o amigo falou, e se não der certo esse negócio seu aí, você vai colocar muito dinheiro, tal, pode quebrar, tal. E eu acho que você precisava fazer isso. Deu a opinião dele, o outro pediu. Ele falou, mas concordo não, acho que... E eles entraram num desacordo, trabalhavam já 10 anos junto. Brigaram, irmãos, no pátio do posto lá, no tapa, quase se mataram. Tiveram que chamar a polícia. Discórdia, a pessoa briga por causa de qualquer coisa, briga até por causa de um jogo de futebol, briga por causa de pontos doutrinários da Bíblia. Coisa horrorosa é ver crente brigando por causa de Bíblia, gente. Esses dias tinha 2 pastores no Facebook brigando lá para todo mundo ver, por causa da origem dos batistas, se veio dos anabatistas ou se veio do período da reforma. E briga e já estavam se ofendendo. Eu quero saber de onde que veio os batistas. Ninguém sabe, ninguém vai saber. E se quando chegar lá no céu, não vai querer saber disso também não. Entendeu? O importante é que nós estamos aqui hoje. Então, irmãos, brigando por causa de coisas desse tipo, sabe? É terrível. Aí continua falando lá, ó. Ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. O que são essas facções? É quando você entra num grupo de discórdia para poder combater um outro grupo, uma facção. É horrível quando acontece isso dentro da igreja. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. É claro que a lista não fecha aqui. Então, irmãos, quem não é controlado pelo Espírito, ele não controla o seu eu. Consegue controlar sua sexualidade, consegue controlar sua língua, não consegue, os impulsos do seu coração, não consegue controlar. Ele é escravo de pecados e vícios. Então, eu quero terminar aqui, rapidamente, falando sobre como então ser cheio do Espírito Santo. Que eu acho que a essa altura já nos convencemos de que devemos andar pelo Espírito. Amém, irmãos? Ou você acha que é melhor andar pela carne? Estava lendo um salmo essa semana passada, acho que é o Salmo 17. Davi ora assim, dizendo, Senhor, me perdoa os pecados que eu cometi sem saber que estava cometendo. E aqueles que eu cometi consciente, sabendo que estava cometendo, que o Senhor me purifique também. Então há 2 tipos de pecado. Aquele que você pecou e sabia que estava pecando, sabia que estava fazendo, e tem aquele que você pecou e não sabia, não teve consciência que estava cometendo aquele pecado. É o que diz lá em Jeremias, enganoso é o coração, desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Quando você anda no Espírito, guiado pelo Espírito, então o Espírito vai lhe esclarecer também a respeito desses pecados ocultos que está no teu coração, mas você não consegue, às vezes, ter o entendimento que aquilo é pecado. Às vezes está fazendo, achando que está acertando e está errando feio. Então vamos lá, como ser cheio do Espírito, irmãos?
Muito bem, então aqui em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz: deixem-se encher pelo Espírito. Mas aqui, irmãos, eu queria dizer para vocês que é muito simples. Muito simples. Às vezes parece uma coisa complicada, né? Às vezes o pessoal torna uma coisa complexa. Mas não é não. É simples. Sabe, irmãos, é uma questão de obediência. Eu já falei para os irmãos que antes de ser convertido, você não tinha o Espírito de Deus. Então você andava exclusivamente por uma direção só, que é a direção da carne. Efésios 2 diz isso, dá uma olhada lá. Efésios 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como os outros éramos por natureza merecedores da ira. Então, era assim. Agora, a Bíblia fala lá em Romanos, capítulo 6, 7 e 8, a Bíblia vai falar lá que agora que nós recebemos o Espírito da graça de Deus, então, instalou-se em nosso coração uma espécie de conflito de interesses. Presta atenção, presta atenção. Enquanto estivermos nesse mundo e nosso corpo não for glorificado, a carne ainda vai reinar. Paulo fala assim, a carne ainda vai reinar. Ela vai estar lá. Então Paulo vai falar que nós devemos mortificar os nossos desejos carnais. Precisamos fazer isso. E precisamos obedecer à direção que o Espírito dá na nossa vida. É simples assim, irmãos. Quem escreveu a Bíblia? Homens santos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa, irmãos, está aqui, ó. É a revelação da palavra, a direção da palavra. Temos que obedecer, ler. Eu acho que o crente precisa ler, assim, pelo menos um capítulo da Bíblia todo dia, no mínimo. Precisa ler, precisa conhecer a palavra. Salmo 19, irmãos. O que diz lá no Salmo 19? Eu ando pela direção que a tua lei me dá. Eu não erro, eu ando por caminhos bons. Meus caminhos eu acerto, porque eu ando de acordo com a palavra. Salmo 119, acho que é o maior capítulo da Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então não adianta você querer, sabe, irmãos, procurar experiências fantásticas. E depois que eu tiver uma experiência fantástica, aí eu vou ser cheio do Espírito e aí não vou ter problema com ira, com falar mal dos outros, com perder a paciência, com lascívia, com imoralidade sexual. Não, você tem que obedecer à palavra. Os irmãos estão entendendo? A direção que o Espírito dá por meio da palavra. É isso que ele está falando. O Espírito Santo, irmãos, também nos dirige por meio da oração. Quando você ora, o Espírito vai falando com você, o Espírito vai te tocando, o Espírito vai te orientando. Agora, é as duas coisas, nós temos que ler a Bíblia, receber a orientação pela Bíblia. Minha esposa deu um testemunho esses dias, em particular, talvez um dia ela dê aqui também, que ela gostava de ler aqueles pão diário, fazer o devocional. Só que um dia ela sentiu, assim, ela falou, eu estou com sede da Bíblia. Não que o pão diário não seja bom, mas precisa ler a palavra, ler a Bíblia mesmo, irmãos. Ler a Bíblia. Na Bíblia você recebe a orientação de Deus. Quando nós fizemos o maná aqui, acho que 3 anos nós fizemos o maná, ou 4 anos, muitos irmãos vieram dar testemunho. E eu gosto sempre de dizer que você está vivo aqui hoje, assistindo, ouvindo essa pregação, louvando a Deus nesse culto, porque você comeu toda a comida que você já comeu na vida. E bebeu toda a água que você já bebeu na vida. Se você não tivesse comido
né? Talvez comer um pouquinho mais do que devia, né? Mas você não estaria aqui. Não é verdade? Você não lembra o que você comeu na quarta-feira do dia há 30 dias atrás? Você lembra? O que você comeu? Não. Mas você sabe que você está vivo porque você comeu. Assim é a palavra. Você não vai talvez lembrar de tudo que você leu, decorar tudo. Mas naquele dia a palavra te alimenta. Ela te alimenta, irmãos. E te dá a direção para você seguir, para você obedecer o Espírito Santo de Deus. Então olha o que diz aí, ó. Versículo 17. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. O que ele está dizendo? Deixa eu tentar ilustrar isso aqui. Vou chamar aqui alguns irmãos aqui para me ajudar. Preciso de três irmãos, pode vir, voluntário. Lá, o William, que mais? O Isaac e o Piteco. Muito bem. Então, vamos ficar aqui, ó. Você vai ficar aqui. Você é o crente, tá, Piteco? Você é o crente. Você é o Espírito Santo, tá bom? Você é a carne. Que essa barbona é a carne. Então vamos supor assim, ó. Paulo, vem aqui também. Sei que você estava com vontade de vir, então vem. Piteco, o Paulo ofendeu o Piteco. Ofende ele aí. Vai. Aí o Piteco ficou com raiva do Paulo. Fica aqui do lado um pouco, Paulo, aqui, ó. Aqui desse lado. O Piteco está com raiva dele. Normal, a Bíblia diz assim que irai-vos e não pequeis, né? Ele está com ira, está com raiva do Paulo. E agora entra um conflito, irmãos, de interesse na vida do Piteco, porque ele é crente. E todo crente tem duas naturezas. Tem a natureza carnal e tem a natureza do Espírito. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 8. Eu não posso ler todos os textos agora, senão não dá tempo. Mas a Bíblia diz lá em Romanos 8, ele fala assim: segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento. Irmãos, eu garanto para vocês que eu posso afirmar aqui que eu tenho prazer nas coisas de Deus. Eu tenho prazer, irmãos. Eu amo ler a Bíblia, eu amo ouvir pregação, eu amo louvar a Deus, eu amo as coisas de Deus. Eu amo, irmãos, ver pessoas se convertendo a Cristo. Eu amo ver as pessoas servindo a Deus. Eu tenho prazer. Irmãos, se tem uma coisa que me deixa alegre é ver a obra de Deus caminhando. Mas eu vejo nos meus membros aqui, ó, na minha carne, outra lei que batalha contra essa lei. Coisas, irmãos, terríveis, que se eu não tomar cuidado e não me submeter à direção do Espírito de Deus, essa carne vai se manifestar. Mas eu tenho prazer na lei de Deus, porque eu sou salvo. Então, muito bem, vamos lá. Você vai convencer o Piteco a perdoar o Paulo, a dar o seu perdão para ele e fazer o que a Bíblia manda fazer. Você sabe como é que é, né? Vai convencer, vai falar assim: Piteco, deixa isso para lá, perdoa, ama, é seu irmão em Cristo, é parte do seu... Então vai lá, convence ele. E você vai convencer ele ao contrário, você vai falar assim: olha, não leva desaforo para casa não. Você tem que, esse cara é folgado, ele merece uma surra, entendeu? Melhor, Piteco, seria assim, você, tipo assim, sair da igreja, sabe, ir para outro lugar, o pessoal aqui você não é tratado. Vai lá, convence ele então, ao mesmo tempo, os dois. Muito bem. Agora, pode ficar aqui do lado. Agora o Piteco vai tomar uma decisão. Ele vai tomar uma decisão. Ele vai decidir então, como diz lá em Romanos capítulo 8. Tomar uma decisão, capítulo 6, Romanos 6 vai falar assim: você vai ser servo daquele a quem você decidir que você vai servir. Ou da carne ou do Espírito.
Então agora ele tem essa liberdade, a Bíblia diz que ele tem essa liberdade. Então ele vai tomar uma decisão agora, ele vai falar assim, olha, eu vou obedecer a carne, ou eu vou obedecer ao Espírito. Então, toma a decisão aí, quem que você quer obedecer? O Espírito. Muito bom. Eu estava preocupado assim, sabe? Muito bem, então o que você vai fazer agora? Você vai ficar com uma opção só, certo? Tem dois, falando, está um conflito no teu coração, você vai escolher uma opção. Qual que você vai escolher? Perdoá-lo. Não, o Espírito. O Espírito. Você já tinha falado, né? Não estou te induzindo não, você que escolheu. Então você vai falar para a carne assim, fala assim, não quero, pode sentar. Fala. Não quero, pode sentar. Agora, o Espírito vai falar com ele ali, vai explicar para ele o que ele tem que fazer. Tá vendo? Ficou fácil agora, porque ele tomou uma decisão, decidiu obedecer o Espírito. Né? Agora ele vai lá perdoar o irmão, abraçar o irmão, perdoar. Vai que tinha alguma coisa mesmo, né? Já resolve. Pode sentar todo mundo. Os irmãos entenderam o que ele está dizendo aqui? Versículo 18, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. A partir do momento que você diz assim, eu fico na direção da palavra, eu fico na direção do Espírito, é isso que eu vou obedecer, é isso que eu vou fazer. Então o que vai acontecer? Você está rejeitando a orientação que a carne te dá. E você vai ouvir a voz do Espírito Santo, amém, irmãos? Para terminar aqui, ele diz o seguinte, no versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que ele está dizendo aqui, irmãos? Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. O que ele está dizendo aqui? Paulo está dizendo o seguinte, ele está falando assim, ó, se vocês estão vivos na fé em Cristo, pelo Espírito de Deus, porque foi isso que ele está questionando, desde lá o capítulo 3, ele fala assim, se vocês estão vivos pelo Espírito, obedeçam o Espírito. Se você tem o Espírito, obedeça o Espírito. Obedeça. Ande por Ele. Seja guiado por Ele. E assim você não vai precisar viver debaixo da lei da carne, da lei do pecado e da morte. Agora, meus irmãos, você tem que querer, é isso que ele está dizendo, você tem que querer isso. Tem que querer. Vou terminar contando um testemunho que eu ouvi do meu professor do seminário. Eu tive um professor que ele era descendente de alemão, eu esqueci o nome, eu sempre esqueço o nome dele. E ele já, na época que ele me deu aula, ele já era bem idoso, inclusive 2 anos depois ele veio a falecer. E ele falou que quando ele se converteu a Cristo, disse que ele era descendente de alemão com russo, então você tem que entender como é que é o negócio, né? Ele falou que ele era muito ruim de natureza. E aí ele começou a pastorear uma igreja ali na região do Morumbi, em São Paulo. E um dia um diácono lhe ofendeu ele. E ele ficou muito bravo, muito bravo. Aí ele, passado uns dias, o diácono procurou ele e falou assim, pastor, eu queria pedir seu perdão pelo que eu fiz. Ele falou, não perdoo. Me ofendeu, eu não perdoo. Ah, como não perdoa? A Bíblia diz que tem que perdoar, mas eu não perdoo. Só que, irmãos, aquela semana foi uma semana de conflito. Os dois falando ali na mente dele. Falando. E aí ele ia ler a Bíblia diz que tinha que perdoar 70 vezes 7, né? Não era só 7, era 70 vezes 7. Falou, você ainda tem 490 vezes para esse diácono me ofender e eu perdoar ele e tal. E aquele conflito, até que chegou num dia, ele dobrou o joelho, orou a Deus dizendo assim, Senhor Jesus Cristo, o Senhor quer que eu perdoe? É isso que o Senhor quer de mim?
Jesus falou, falou, tá bom, mesmo eu não querendo, mesmo eu não, com raiva, com ódio, querendo matar esse cara, eu vou lá e vou perdoar. O que é perdoar, irmãos? É cancelar a dívida, não é? Foi lá e falou assim, bateu palma no portão dele, falou, você está perdoado, Jesus quer que eu te perdoe, então está perdoado. Eita, disse que o diácono ficou alegre, deu um abraço nele e tal. E ele foi para casa, irmãos, coração apertado, apertado, chegou em casa, orou, falou, é isso que o senhor queria? Está feito. Aí domingo, ele ainda com o coração apertado, ele estava abrindo a igreja assim, a primeira pessoa a chegar foi aquele diácono. A hora que ele viu o diácono assim, disse que o coração dele abriu assim, todo aquele negócio, aquela limpeza, aquela sombra, aquela coisa saiu assim, Ele falou, faz mais de 50 anos que esse homem é um dos meus melhores amigos. Sabe por quê, irmãos? Porque ele diz para a carne assim, sai, eu quero obedecer o Espírito de Cristo. Quero obedecer o Espírito de Cristo. É isso que eu quero fazer. É isso que eu quero optar para fazer agora. E Deus dá graça. A Bíblia diz que Deus concede maior graça aos que querem obedecer, aos que querem viver a fé verdadeira em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, quero concluir dizendo o seguinte. Não adianta nós vivermos. Não adianta, irmãos, nós queremos assim, falar, não, se eu tiver uma experiência assim. Não, irmãos, a experiência aqui é da obediência. É da opção. É como diz lá em Romanos capítulo 6. Você é servo daquele a quem você escolhe obedecer. Ou do Espírito para a vida ou da carne para a morte. Quem que você vai optar, decidir de hoje em diante? E quando você sentir aquele conflito dentro de você, porque o crente entra em conflito, irmãos. Ele não consegue fazer o mal sem ter conflito. Se você consegue fazer o mal sem ter conflito, é que você não é crente então não é salvo não. Agora, se tem conflito, não fica preocupado não, isso é de Deus, é bênção. Agora, melhor ainda é quando você toma a decisão, fala, não, eu vou obedecer ao Senhor. É isso que Deus está mandando fazer? Vou fazer a partir de hoje. E aí parece que quando você toma aquela decisão, você se liberta, irmãos. A carne perde a força sobre tua vida. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra que é tão clara. Nos ajude a partir de hoje a optarmos, ó Deus, na nossa vida por obedecermos o Espírito de Cristo que está em nós. O Espírito que revelou a palavra, nos deu esses princípios maravilhosos. Nos ajude, Deus, a podermos andar controlados e guiados, orientados, dirigidos pelo Espírito do Senhor. Eu peço a tua direção para essa igreja, em nome de Jesus. Amém.